Bom, vamos iniciar então, que já são 3h05 e a gente tem um conteúdo muito grande aqui de coisas para mostrar para vocês, tá? Então, como a gente comentou, né, na outra sessão, a gente tinha feito vou até abrir aqui o nosso exemplo. A gente criou aqui, eu vou abrir o Manage, e o Dynamo Player. Onde que ele abriu esse Dynamo Player aqui? Aqui, abrindo na minha outra tela. Então, a gente tinha o Polyline para alinhamento, né, que é aquele que a gente criou, onde a gente seleciona as polylines e seleciona e entra com alguns itens, né, e acaba gerando os alinhamentos. Então, vamos fazer aqui só para vocês verem, recapitular, né. Tem aqui esses itens. Então, eu acabo selecionando aqui as polylines, dou Enter e dou Play aqui, e ele gera os meus alinhamentos de forma automatizada, seguindo aquela convenção que a gente configurou. O próximo item é o alinhamento para o perfil, isso é, criar os perfis dos elementos, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, já configurado, né, que eu seleciono os alinhamentos. Então, uma forma aqui é selecionar um alinhamento, clicar com o botão direito e dar o Select Similar, e dar o Select, e seleciono a superfície, e dá o Enter. E daí a gente dá o Play, e ele estava gerando só a superfície do elemento número 1 aqui, tá? Da avenida 1. E o que eu quero gerar é todos e também o próprio perfil, aparecer aqui o perfil na minha tela, tá? Então, para isso, eu vou dar um undo aqui, porque, obviamente, falta coisa para a gente fazer aqui. Então, eu vou editar, eu clico aqui no Edit Inputs, aquele, né? Daí eu vou clicar aqui no Edit in Dynamo, e ele vai abrir o Dynamo dessa alteração que a gente quer fazer aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, deixa eu fechar aqui, eu vou aumentar aqui, né? Então, era isso que a gente tinha, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, e que a gente tem que fazer, é exatamente por que ele só está criando no primeiro. Para uma série de coisas. O Dynamo em si, ele começa a ler aqui, por exemplo, o alinhamento, né? Então, vamos pegar aqui as informações para gerar aqui o nosso elemento. Então, primeiro eu vou selecionar a superfície. A mesma coisa que o Dynamo Player fez, eu vou fazer agora aqui, então no autosave, e selecionou a superfície, vou selecionar os alinhamentos, né, aquilo que eu expliquei para vocês, o Civil e o Dynamo funcionam na mesma tela, então vou dar o Select Similar e vou dar o Select, tá? E vou dar o Run, só para ver o que está acontecendo. Tá? Ele criou aqui novamente só no Avenida 1 e nos outros ele não criou. Por quê? Ele trabalha de forma sequencial. Eu dei um undo aqui para tirar ali aquele que gerou, tá? Mas a gente vai acabar gerando várias vezes para ir acompanhando o que está acontecendo. Isso é uma boa prática também. O alinhamento, ele até entende, né? Na verdade, o que ele acabou criando? Ele criou só uma lista, vamos lá, clicar aqui, de um perfil. Isso ele não está criando a lista dos outros, por vários motivos. Primeiro, que o nome só está do terreno natural, então eu teria que criar um para cada elemento. Segundo, que a superfície que ele só seleciona para esse elemento, tá? Então, vamos trabalhar aqui de uma maneira, para vocês entenderem, esse era o nome da superfície, né? Mas que eu vou deletar porque a gente não vai usar. Então, eu vou trazer para cá esses elementos. Eu vou clicar
Vou selecionar tudo isso daqui e vou criar um bloco, tá? Um grupo, né, na verdade. E nesse grupo vai ser geração, perfil, superfície. Tá? Bom, dentro desse perfil superfície, ele vai gerar aqui para mim a superfície. Bom, primeiro, então, eu selecionei a superfície e o objeto, e ele cria um elemento. Bom, nesse caso, ele só cria a superfície para o primeiro elemento. Então, eu teria que criar para todos os elementos, para que quando o Dynamo gerasse aqui, quando ele vai no primeiro alinhamento, ele tem aqui e ele cria. Quando ele vai para o segundo alinhamento, ele não tem mais aquilo, porque aquela seleção só foi para o primeiro alinhamento. Então, eu tenho que criar uma lista para que isso funcione para todos. Então, isso é muito fácil, tá? Primeiro, para isso e também para o nome, tá? Primeiro, vamos criar aqui para a superfície, porque vocês vão entender que já com a superfície ele cria o outro elemento automaticamente, tá? Então, geralmente, isso fica para vocês também, quando vocês vão gerar múltiplos objetos, esses múltiplos objetos têm que estar numa lista. Então, como está aqui, né? Tem 5, mas os outros elementos que geram também têm que estar em listas, tá? No caso aqui, o nome do perfil, ok, tá? Ele acaba gerando, mas é preferencialmente que esteja em lista também, e aqui esses elementos também estejam em lista. Então, como que eu vou criar uma lista de terreno natural para cada um desses elementos, já que é a mesma superfície? A gente vai usar alguns elementos que vão criar essa lista para mim. Primeiro é o que a gente chama de list count, né? A gente usou lá da outra vez. Então, basta eu vir aqui em list, acho que modify, aqui em inspect, count. Então, list count, então eu vou contar quantos elementos tem nessa lista. E ele vai me dar aqui a quantidade, tá? Isso já é uma coisa. Uma outra coisa, então, eu quero uma lista repetida com o mesmo terreno natural, com essa quantidade que ele está contando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro comando, uma criação de lista, que é list of repeated items. Então, eu pego aqui o item. Qual é o item? É esse daqui. E quantas vezes ele vai gerar? Vai gerar a quantidade de vezes que ele contar aqui, né? Nenhum número absoluto. Isso daqui está para o usuário. Ele criou N elementos. Então, o list, agora, em vez dele pegar esse elemento, ele vai aqui para o surface, porque quando eu rodar aqui, vocês vão ver, né? Eu vou até deixar de uma forma melhor, deixar assim, ó, para a gente ver o que acontece de um lado, está acontecendo do outro lado da tela, tá? Então, agora, quando eu rodar esse mesmo script aqui, ele provavelmente deve criar em todos os elementos aqui, tá? Então, eu vou dar o run, e ele fez exatamente isso. Ele criou em todos os elementos. Por quê? Aqui ele tem um elemento, aqui ele tem 5, ele contou que tem 5, ele criou uma outra lista repetindo 5 vezes esse elemento. É o natural 1, 2, 3, 4, 5, e dessa forma ele criou todos os elementos aqui do terreno natural. Então eu tenho na avenida 5, o perfil acabou criando 2 vezes aqui, porque a gente já vai ver isso, porque ele está criando 2 vezes em cada um dos elementos, tá? Isso daqui provavelmente é porque a gente tem que gerar uma outra lista que faça com que o elemento esteja único, tá? Então, vou dar um mundo aqui, ou eu apertei 2 vezes, vamos ver o que. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu devo ter apertado 2 vezes, porque aqui agora ele criou certinho o número. Eu apertei o run 2 vezes, se eu ficar apertando aqui, ó, ele vai criando. Opa, deixa eu apertar de novo. Não sei exatamente o que eu fiz.
mas agora ele rodou certo e criou todos os elementos aqui dentro para mim. Vocês podem ver que ele criou a partir do terreno natural, depois aqui terreno natural 1, 2, 3. A gente não tem muito controle porque ele está seguindo aqui e está colocando o próximo item. Se a gente quiser controlar esse elemento aqui, a gente pode puxar lá do outro alinhamento que a gente tinha feito, né, do polyline para alignments, aqueles elementos que foram criados para a gente dar o nome de avenida 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, eu vou salvar aqui e vou mostrar uma coisa legal que vocês podem fazer também. Então, eu tenho um polyline para alinhamento. Ele vai abrir aqui. O que é isso daqui nessa parte de cima, né? Nessa parte aqui, vou jogar aqui um pouquinho mais para cá, para a gente ter uma visualização melhor. Ele conta, ele cria uma sequência, ele cria uma string, ele faz um elemento, isso tudo para gerar aquele avenida 1, 2, 3 e 4, né? E aqui eu conecto os dois e o avenida. Então, tudo essa sequência aqui, ele gera aqueles elementos. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso copiar isso tudo, na verdade, eu posso gerar um grupo, eu vou por nomeação sequencial. Nomes, sequência também. Ok? Está tudo sem acento. E eu vou dar um Ctrl C. Eu vou salvar. Quando eu abrir o alinhamento para o perfil, vou dar um Ctrl V e eu vou jogar aqui. Dá para criar um nó só para isso daqui e colocar aqui embaixo aqui na sequência, mas isso vai ficar para as nossas aulas extras, tá? Bom, com isso daqui, ó, o list count, né, ele também vai para cá, o número, etc. O nome, que era aqui, ó, nome do perfil, terreno natural, ele vem para cá, e esse daqui, nome do alinhamento, sai. Então, o nome do perfil eu posso botar como input, né? O usuário vai imputar esse nome do perfil. Quando ele criar aqui a lista, daí ele vai aqui para o profile name, tá? Então, vamos dar uma olhada, ver como que agora isso está gerando aqui nos elementos, tá? Lembra que ele botava entre parênteses e tal. Então, vamos dar o run. E agora ele criou terreno natural 1, 2, 3 e 4, né? Então, ele segue uma sequência, é aquilo que eu comentei, ele acaba seguindo essa sequência conforme o elemento. Então, vocês viram que esse mesmo elemento aqui, né, que foi criado lá para nós fazer, eu dou um Ctrl+C, eu dou um Ctrl+V em todos os elementos, faço as conexões devidas aqui rapidamente, e assim eu gero esse elemento aqui dentro do Dynamo, que pode ser usado para melhorar. Poderia ficar daquele jeito, mas dessa maneira eu consigo melhorar o próprio elemento, tá? Então, ok, eu tenho a superfície, eu tenho aqui o alinhamento e eu tenho os elementos aqui da criação de superfície, etc. Qual que é o próximo passo? É eu criar o Profile View, né? Então, eu já tenho o elemento da criação do alinhamento, eu já tenho a retirada da superfície, né, no meu alinhamento, e agora eu vou criar o Profile View. Para eu criar o Profile View, eu vou usar aqui dentro lá daquele Civil 3D Toolkit, no Civil 3D, eu tenho aqui o Profile View e a criação, né? By Alignment Point Name. Então, eu vou pegar esse elemento. O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar dos alinhamentos, de todos os alinhamentos que foram levantados. E aqui tem um trick, né? E uma pegadinha, mas que daí a gente vai deixar acontecer o erro para a gente mostrar para vocês. Então, eu vou puxar aqui da mesma forma, né? Alignment para alignment. Agora tem o ponto de inserção, né? Aonde que eu vou inserir esse elemento? Isso é uma outra consideração que a gente vai ter que fazer aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui para o Civil 3D. Deixa eu jogar aqui para aqui.
e vou dar um undo, porque eu não quero ainda esses elementos, porque ele vai rodar tudo novamente, né? Então é sempre importante aquilo que eu sempre falei, né? De ter o arquivo de testes, né? No caso é esse daqui que eu vou testando, vou dando um undo, vou rodando, vou vendo o que aconteceu, etc. Tá? Então, o insert points, tem várias maneiras de eu pegar esse insert points, tá? Uma dessas maneiras é... Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Notepad mais aqui, deixa eu abrir ele novamente. Então, aqui, porque eu acho que eu fechei. Uma das maneiras é criar um script, tá? Um script em Python, né? No caso aqui, deixa eu pegar a linguagem aqui até para formatar e deixar certinho, né? O Python, esse script foi feito pelo Paolo Emílio, que é o mago aí do Dynamo para o Civil 3D, e ele, basicamente, eu clico na tela e eu pego o ponto de referência que o usuário está me dando. Tem outras maneiras também de fazer. Eu posso criar um ponto, né? Em vez de eu clicar e ele puxar essa informação, depois eu vou mostrar para vocês os dois funcionando, tá? Para vocês terem ideia também de como inserir um script existente. Não é difícil, é bem tranquilo, tá? Então, eu vou criar um point e eu vou selecionar, né, esse ponto. Então, eu vou criar mais um aqui, vou colocar selecione o ponto de inserção. E vou dar o OK e vou selecionar aquele ponto aqui, ó. Tá? Então, o ponto é esse. Se eu conectar aqui direto, eu vou até conectar, mas não vai dar certo, tá? Porque ele não tira, ele não está pegando os elementos. Profile View Name, a mesma coisa, né? Eu posso aqui botar um Profile View Name a partir do próprio nome do alinhamento, que é a melhor parte, tá? Então, em vez de eu pegar um alinhamento aqui direto, vocês viram que tem aqui, ó, Civil Object Name. Então, ele tem uma lista de nomes. Então, eu vou deixar a mesma coisa. Então, todos os profiles views, a visualização dos meus perfis, vão ter o mesmo nome do alinhamento, tá? Então, isso daí já é uma coisa interessante. Então, vamos para o próximo elemento. Agora, o que a gente tem é o band set e o style, tá? Então, band set, que é o estilo da banda, né? Então, eu vou criar um texto, né? Uma entrada, vou pegar aqui o mesmo que tem aqui, ó, estilo da banda do perfil, tá? Aqui, ó, o label set não é estilo da banda, não. Esse daqui é do label mesmo, né? Dos elementos que vão especificar aquele meu perfil. Então, é estilo do rótulo, né? Sei lá, uma tradução em português. Só que aqui eu estou botando, por exemplo, o estilo do rótulo viário. Só que eu não quero, porque depois eu mostro para vocês, para vocês terem essa visualização do que está acontecendo e do que vai acontecer, tá? Mas só para vocês saberem que isso daqui é esse, tá? E aqui sim é o estilo da banda, que é aquele elemento que fica debaixo do perfil, que vocês vão ver também. E aqui o estilo é o perfil. Novamente, isso tudo tem... depende do template que você está utilizando, tá? Então, geralmente, ele está aqui, né, no Civil 3D. Vamos trazer para cá de volta. Em Settings, né? Então, eu tenho aqui Profile View. Então, eu tenho Band Styles. Então, Band Sets. Então, eu tenho o perfil 1000, drenagem, etc. Eu posso deixar isso daqui que o usuário input, né, coloque o nome do estilo que ele quer, ou eu deixo aqui já direto, que sempre vai ser esse estilo. Isso daí fica por opção. E a mesma coisa no style, no estilo geral
do meu perfil, tá? Estilo de visualização. Ok? E no estilo de visualização é a mesma coisa, né? Ele está aqui no Profile View Styles, então eu vou usar esse perfil 20x5. Eu vou deixar errado só para vocês verem como que acontece. Lembrar também que eu já ia deixar errado, né, exatamente para isso, mas ok. Tá. Então, basicamente, eu estou criando aqui o perfil, eu selecionei o ponto de inserção, etc. Né? Alguns de vocês já devem estar imaginando a quantidade de coisa errada que vai acontecer aqui, mas vamos para a visualização. Antes disso, eu vou salvar, muito importante, vai que dá um fatal erro, isso é muito raro no Civil 3D, tá? Mas se acontecer, né, é bom que já está salvo. Então, eu vou dar o Run, e deu erro, né? Ele tirou aqui, né? Ele criou os elementos que já estavam para ser criados, mas aqui ele deu uma série de erros. Primeiro, o point, ele não tem. Basicamente é isso. O ponto aqui que ele cria, ó, ele não é um elemento ponto, ele é um objeto chamado que tem um handle, né? ABBE. Isso, quando ele vira aqui, ele quer um ponto com XYZ. Bom, felizmente isso tá resolvido com alguns elementos aqui, tá? O primeiro é que a gente consegue tirar esse ponto, né? A partir também do toolkit, tá? Dá para tirar o ponto sem utilizar o toolkit? Dá também. Só que ele é muito mais demorado, né? Eu dou uma volta muito grande. Como a gente já está usando o toolkit, vamos usar o que foi feito para ajudar, né? Obviamente. Então, eu tenho aqui DB point, tá? E basicamente, o que eu vou pegar desses elementos é a sua geometria, tá? Então, essa é a primeira coisa. Não, desculpa, não é pela geometria, é pelo objeto. Isso daqui é um objeto, logo vai ser pelo objeto, tá? Então, eu vou trazer para cá, eu vou tirar daqui, tá? E o segundo elemento é que eu vou ter que criar um ponto, isso daqui, ele só está pegando as informações, tá? Então, ele cria um ponto XYZ. O que ele precisa aqui, ó, ele é um elemento point, e não um elemento DB point. Então, eu preciso criar esse elemento DB point. De que maneira que eu vou criar isso? Não é nada complexo fazer isso. Eu vou trazer o DB point para cá, X, né? Vou decompor o X e o Y. O Z eu não vou me preocupar, porque isso não está em 3D, tá? E trago para cá o Y também. E agora eu vou criar um point, né, como ele quer, que é um point by coordinates. Point, eu digito aqui, ó, by coordinates. Tranquilo. Trazendo para cá, para não ficar muito. E vou clicar em X e Y e point, no insert point aqui. Legal? Então, com isso deve rodar já todos os meus elementos. Eu vou dar um undo aqui novamente, tá? Para ele zerar, né? Como se tivesse tudo sem ter feito nada. E vou dar aqui o run. Ele criou, né? Ele criou do Avenida 1. O estilo aqui está bem errado, né? Então é exatamente por isso, porque eu errei aqui, tá? Então eu vou botar perfil 5. 20x5, que é aquele elemento. Vou dar um undo e vou dar o run novamente. Agora ele fez certo, né? Ele criou do Avenida 1, bonitinho aqui, já com o estilo que eu selecionei. O outro problema é que vocês estão vendo aqui que a cada grade break, né, ele colocou lá o label, né? Então vamos dar um undo de novo.
Então, da mesma forma aqui, ó, em Profile, Label Sets, eu vou deixar, em vez de viário, eu vou deixar o vazio, que eu não quero, é só no projeto que eu ponho, tá? Então, eu vou dar o Run de novo, e ele não fez vazio, ele acabou colocando aqui, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. No meu elemento eu dei undo em tudo. Cadê o estilo? O estilo está certo, terreno natural, label set. Bom, eu vou voltar depois para ver o que isso está acontecendo, porque ele está botando o label set aqui, talvez deve ter ficado na configuração dele. Deixa eu ver aqui, profile, data, estilo. Ele ficou com o label set, não era para ele ter configurado. Deixa eu ver se eu tirar aqui, vou gerar novamente. Vamos ver se é isso ou se ele está por default esse label set. Depois a gente muda o default, mas não é isso que a gente vai fazer. Ele acabou nem criando porque está faltando. Eu tenho que botar aqui um label set aqui. Então provavelmente é isso. Ou o vazio não está vazio também. Né? Então, tem uma série de coisas aí que pode estar dando errado aqui no meu elemento. Eu vou deixar o standard, então vamos ver. Bom, depois a gente vê isso daí. Vamos continuar com o nosso desenvolvimento aqui, tá? Bom, o ponto de inserção aqui, né, ele acaba criando esse monte de elemento, esse perfil, mas eu quero criar de todos, né, de todos os elementos. Ele só está criando um arquivo. Então, por N motivos, tá? Novamente, o que a gente tem que observar dentro desses desenvolvimentos são os elementos de transição. Então, deixa eu abrir aqui o meu... O que a gente tem e o que a gente deve criar são as listas dos elementos. Então, por exemplo, aqui no alinhamento, por mais que ele tenha aparecendo aqui essa lista, por algum motivo, em alguns momentos, ele não entende como uma lista. Então, sempre que você tiver acontecendo algum tipo de problema desse tipo, né, que ele só está gerando eu sempre recomendo a forçar a criação da lista, tá? Então, vou dar um list create desse elemento para esse elemento aqui. Então, eu vou dar o run novamente e ele criou todos os perfis agora, né? Tá vendo que agora ele criou de todos bonitinho. Aqui, obviamente, que ele criou de todos, só que com todos os elementos aqui um por cima do outro, né? Todos os perfis um por cima do outro não é o que eu quero, né? Eu quero que o Avenida, né? Então eu vou ter que fazer a famosa tarefa repetitiva e mesmo assim não está indo, vai virar uma bagunça aqui e não é isso que eu quero, tá? O que eu quero é fazer isso de forma ordenada. De que maneira que a gente vai fazer isso daqui dentro do Civil 3D e do Dynamo? Deixa eu voltar todos os elementos, voltar. Deixa eu aqui, deixa eu abrir esse elemento. Tá. Opa, voltei demais aqui. Que estranho. Que estranho. Deu algum erro aqui no meu civil, isso pode acontecer. Tá? Vou fechar e vou abrir novamente esse arquivo. Pronto, só porque eu falei.
deu erro. Ainda bem que eu salvei, né? Vamos abrir novamente o nosso amigo Civil 3D. E continuar da onde que a gente estava. Esse tipo de ação, né? Ir, voltar, ficar dando undo, rodar o script novamente. Aqui está mais para eu tentar dar vocês entenderem as coisas que estão acontecendo, mas no dia a dia isso pode levar a dar esse tipo de crash, né? Dentro do civil e daí é bom a gente estar sempre salvando, sempre tendo. Obviamente que eu não salvei até o ponto último, né? Então a gente perdeu mais ou menos 10 minutos aqui, mas eu vou dar uma acelerada nisso daqui. Bom, basicamente perdemos bastante coisa. Então deixa eu abrir o outro arquivo. Então, vamos dar aqui. Deixa eu configurar o viewport para 1. Ok. Bom, nesse outro aqui, o que eu tinha de reserva aqui, eu tenho só alguns pontos, né? Eu não tenho, não era igual o outro. Deixa eu trazer para cá. A gente conseguir visualizar melhor, tá? Então, vou trazer esses elementos para cá. Então, vamos voltar para onde a gente estava. Então, eu tinha um ponto de inserção, tá? Então, eu vou criar aqui um point. Vou selecionar ele. Ah, tá. Como eu abri, isso é uma outra coisa para vocês entenderem. Eu abri o Dynamo no Drawing 1. E eu estou aqui no Strada, né, exemplo final que eu criei. E daí ele não aparece nada para selecionar, porque ele não está apontando para esse arquivo, ele está apontando para o Drawing 1. Então, ou eu, no caso aqui, eu vou ter que fechar esse e abrir outro Dynamo, e agora sim, referendando ao Strada exemplo, e vou abrir o que a gente está fazendo, o alinhamento para o perfil. Ótimo. Então, agora, a superfície deve ser a mesma. Aqui, esses elementos não, porque são diferentes. Tá? Então, vou dar um change. Vou selecionar o ponto de inserção, que é aqui. Então, aqui está tudo certo, tá? Bom, aqui a gente tinha a questão do DB Point. Então, a gente vem aqui no DB Point, by Object. O X, o Y. O point por coordinates. X, o Y e o point. Tinha o create list. O list create, que era aquele que estava dando problema na sequência dos alinhamentos. E era basicamente isso que a gente tinha feito para chegar aqui. Aqui está errado também, então já deixa certo. E vou dar o save aqui, tá? Bom, ok. Com isso, os elementos estão inserindo, acontecia aquele problema de ele inserir todos um por cima do outro, né? Como que a gente vai resolver isso, da inserção um por cima do outro? Eu vou criar uma lista com todos os alinhamentos, com o tamanho total desses alinhamentos, vou selecionar o maior alinhamento e vou criar um offset, né, com esse maior alinhamento. Isso nunca ele vai ficar um por cima do outro. Existem outras maneiras, existem maneiras mais elaboradas até para criar isso, mas aqui, a título de
didática, né, para a gente continuar e entender como fazer isso daqui, eu vou mostrar isso aqui. Daí vocês podem explorar essas outras maneiras, que é o trabalho aí entre os elementos. Algumas maneiras são, todas elas são mais demoradas, então vai demorar muito para eu terminar de explicar para vocês, e a gente tem pouco tempo que eu quero mostrar mais coisas ainda para vocês, tá? Então, vamos lá. Para eu criar, primeiro eu vou precisar criar essa lista, né, de todos os tamanhos dos meus perfis. De que maneira? Eu tenho os alinhamentos, né, que eles estão aqui, né, todos esses alinhamentos criados, e eu preciso dos tamanhos desses alinhamentos. De que maneira que eu vou ter isso daqui? Eu tenho dentro do Civil 3D, Civil Object, Alignment, eu tenho End Station. Então, eu vou conseguir saber, a partir dos alinhamentos, quais o final, né? Qual que é a última estaca, né? Qual que é daquele elemento. Com isso, ele vai gerar uma lista, e dentro dessa lista, eu vou querer o de maior valor. Então, eu posso vir aqui, Inspect, né? Maximum Item. Então, eu vou criar o de maior valor aqui para essa minha lista. E, a partir desse máximo valor, eu quero que ele some, né? Ele vá criando para mim múltiplos elementos que tragam que um não fique por cima do outro. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que criar uma soma, né, a partir desse último elemento, tá? Então, vamos lá para fazer isso daí. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Depois eu vou responder as perguntas que estão sendo feitas no chat e no Q&A, tá? Eu já entro lá e a gente já responde todas elas. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho o elemento máximo e eu vou adicionar esse elemento máximo numa sequência que eu vou fazer. Então, basicamente, é o seguinte. Eu tenho o ponto X aqui, né, que é o ponto que faz... E isso é só no eixo X, né? No eixo Y eu não quero subir nada. Eu vou pegar o ponto X, eu vou adicionar um espaço, né? Então, sei lá, vou botar um número aqui, um number, e vou adicionar um number de, sei lá, 50, né? Entre o final de um e o começo do outro. A partir do maior que tem, né? Do maior alinhamento. Eu vou somar a partir do maior, eu vou somar esses elementos aqui, e com isso eu vou criar uma sequência, né? Qual que é essa sequência que eu vou criar? Então, eu vou de elementos. Então, basicamente é o seguinte. Então, sequência, eu vou criar uma sequência que vai começar com o ponto X, que é esse elemento aqui, e ele vai ser somado a quantidade de vezes, né, o amount dessa sequência, né, vai ser o meu list count. Basicamente, aqui eu trago para cá sem problema nenhum. E qual que vai ser o step, né, a quantidade de vezes? Essa soma aqui, tá? Uma coisa bem simples, ele vai gerar uma sequência de pontos X e que eu vou usar agora aqui, tá? Vamos ver se vai funcionar dessa maneira? Então, vamos lá, vou dar o run. E ele gerou aqui, então, os elementos para mim. O 50 não funciona, né? Porque tem a banda ali, tem uma série de coisas que acaba interferindo né, nesse tamanho aqui, né? Desse elemento. Então, eu vou, sei lá, botar 100. Vamos dar um undo. Esses undos aqui é que mata. É bom daí um undo bem devagar, não sai apertando undo N vezes, porque isso pode dar
pode dar um fatal error da vida, tá? Então, vou botar aqui 100 e vou dar o run de novo. 100 me pareceu, ficou bom. Isso é uma maneira de tirar, né, uma coisa que pensada. Tem outras maneiras, por exemplo, de ir adicionando, né, uma coisa mais constante aqui, né, para não ficar tão espaçado, alguma coisa do tipo. Dá para fazer isso também, tá? Recomendo aí, dá para pesquisar aí, tem bastante maneiras de se fazer isso daqui. Aqui é uma maneira rápida que pensei, coloquei aqui para vocês terem a ideia de como fazer isso. Então, basicamente, na nossa sequência, eu criei os alinhamentos pelo perfil, pela polyline, e depois eu criei os próprios elementos para os perfis a partir desses elementos que foram criados aqui, beleza? Então, isso é o que a gente chegou aqui. A outra parte que eu queria mostrar para vocês, né? Depois eu vou descobrir isso daqui, a gente joga nas sessões extras lá, porque que ele está pondo o level 7, tá? A outra coisa que eu queria mostrar para vocês é como eu deixar para o usuário, aqui também mas ele tem que criar um point, selecionar o ponto, etc. Mas e se eu deixasse para o usuário clicar no local onde que eu quero inserir esses perfis? Bom, também dá para fazer isso, tá? Então, vou dar um undo aqui. Pronto. Em vez dele fazer tudo isso daqui, eu vou até deixar aqui por enquanto, tá? Mas o X e o Y vai ser a partir dele clicar. Para isso, né, como eu disse, eu tenho esse script do Python que foi feito pelo Paulo Sierra, que busquei lá, né, no fórum como pegar um ponto clicado pelo usuário. O Paulo de Serra aqui, ele criou esse script, que é bem simples, na verdade, tá? Eu dei uma pequena modificada aqui para deixar em português, tá? Basicamente é o seguinte, tá? Para eu inserir um script, agora para mostrar para vocês, porque isso pode ajudar bastante. Como que eu ensino um script Python? Eu digito Python script e vai aparecer aqui, ó, tá? O in e o out. No out, eu quero que aqui ele vai criar, né? Ele vai ter um ponto e eu quero que nesse ponto, né? Então ele não faça mais isso daqui, né? Ele não usa mais o DB point, né? Vou deixar até para cá para vocês verem, mas que ele saia daqui o point, né? Da mesma forma que eu vou ter que criar o x, o y, né? O z eu vou deixar default 0, não tem problema, né? Então eu vou deixar aqui o point, que é o out, e para o outro point. Você fala assim, pô, mas você nem inseriu o script, não tem problema. Depois eu já estou imaginando que o script, o que ele vai fazer. E no x ele vai aqui, né? E no y ele vai aqui e aqui na sequência o x, o z a gente não se importa. Você fala, tá, mas e aí o Python script, o que você vai fazer? Eu vou ver aqui, com o botão direito, eu vou em Edit. Daí ele já aparece aqui, um monte de coisa. Nossa, o que é isso tudo? Basicamente, ele está carregando todas as bibliotecas, referências, etc. E aqui eu tenho que entrar com, aqui, ó, place your codes below, onde eu vou colocar o código em si, tá? Eu vou copiar o código todo dele aqui também, que é basicamente a mesma coisa, né? Ó, returns a dynamo, point, depois de um clique, né? Eu vou dar um Ctrl+C, que é o que ele postou lá, e vou dar um Ctrl+V aqui. Então, basicamente, ele faz a mesma coisa, eu posso mudar aqui, eu vou deixar, porque foi ele, né? A única coisa que aqui, ó, ele criou uma variável chamada PPO, que é o Prompt Point Options, né? Então, selecione um ponto de inserção, isso daqui fui eu que digitei, que é a informação que vai aparecer para o usuário. E depois, o elemento que ele pega esse get point, né?
todas essas bibliotecas, etc., isso tem a ver com Lisp, tem a ver com DB, tem uma série de elementos que depois traz. E no final, o que ele vai retornar são os pontos em x, y, z e dá o OK. Então, é basicamente isso que esse script faz. Eu não vou entrar nos detalhes, não é uma aula de como criar scripts, e etc., trabalhar com Dynamo, mas para vocês entenderem como usar scripts existentes para o trabalho que vocês podem executar de automação. Então, OK, tá? Basicamente eu fiz a mesma coisa. Quando eu der o Run, e eu clicar aqui no Civil 3D, na verdade ele já apareceu aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, selecione um ponto de inserção. Eu vou clicar aqui, daí ele selecionou e ele colocou aqui tudo um por cima do outro. Vamos entender o porquê que ele está fazendo isso agora. Tá? Então, se ele criou o ponto X aqui, ele criou um ponto X, tá? E depois aqui na sequência ele criou todos esses pontos X, mas aqui ele criou, tá? Ponto XY, na verdade, aqui me parece que ele para jogar no ponto coordinate, vamos ver aqui se está certo. Ele criou os 4. O X variou, que era o que eu esperava, mas ele acabou inserindo todos os elementos no mesmo ponto. Vamos ver o porquê que isso está acontecendo. Tem sequência. Point by coordinates. E aqui no point... tá, vamos voltar aqui. E quando isso acontece, geralmente o que eu faço é criar sequências, né? Então, da mesma forma, tá? Aqui eu estou pegando o Y, que é um Y gerado, e ele jogou para todos. Ok, né? Mas não está dando certo. Então, vamos trazer uma outra... Vamos criar, né? O que a gente pode fazer é o list, o repetition, né? Mesma coisa. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E vamos repetir o ponto Y, o item, né, a quantidade de vezes o list count, que é às vezes, e eu vou jogar aqui o X. Vamos rodar aqui para ver se vai dar certo. De novo, ele está jogando todos os elementos no mesmo ponto. Você pode ver que ele não perguntou de novo qual é o ponto de inserção, porque ele já tem isso na memória dele, então ele acaba não perguntando isso de novo, tá? Vamos ver aqui o que pode estar dando errado. Ele criou os 4. Insert point. Vamos ver aqui, pelo ponto do elemento, ele cria, tá na sequência. Tá, alguma coisa que não tá, talvez não tenha dado certo aqui, dos elementos que eu estou criando. Vamos fazer o seguinte, vamos apelar para a criação da lista. List create. E aqui eu inseri. Vou dar um undo novamente. Ixi. Ele perdeu aqui novamente. Vou salvar o meu elemento aqui. Deixa eu fechar aqui. Deu erro aqui. Não. Só porque eu estou fazendo. Vou abrir meu elemento de novo aqui. Aproveitar, vamos responder as perguntas aqui. O Anderson
está fazendo várias perguntas aqui. Primeira, boa tarde. Existe uma maneira do Civil 3D perceber a sobreposição e fazer o afastamento automaticamente? Gostaria muito de poder automatizar isso para os labels de redes de drenagem. Uma boa pergunta. Eu vou dar uma olhada nisso daí e a gente pode fazer uma sessão para isso. Aproveitando a oportunidade, queria fazer uma pergunta que li em algum artigo e também seria de grande ajuda. É possível programar o Dynamo para conversar com a planilha do Excel customizadas que leria os dados do modelo, como áreas, volumes, para preenchimento automatizado e mais, pelo que li, teria como retornar os dados para o modelo. Sim, os dados alterados, né? Volume não, né? Volume é um valor, né? Que sai, né? Eu consigo, por exemplo, inserir alguns dados de property sets, etc., para o próprio elemento, mas é uma informação de inserção, não é uma informação empírica, né, que foi retirada daquele meu projeto. Então, tem várias maneiras. Exatamente isso, que é o próximo elemento que eu quero mostrar aqui para vocês, de como, por exemplo, tirar os elementos do civil e jogar numa planilha Dynamo, numa planilha Excel. E depois, num segundo momento, como também usar essa planilha ou outra planilha para alimentar o próprio Dynamo e assim criar algum elemento dentro do Civil 3D, tá? Então vamos voltar aqui para o que é esse outro exemplo que a gente vai mostrar. Tem mais perguntas aqui no Q&A. Tem o Breno. Bom dia, estava uma dúvida no Dynamo. Estou criando um script que a partir de um corredor cria um sólido by swept, ok? Para trechos retos ele funciona, mas quando aumenta o comprimento ele fica desproporcionalmente lento e trava. Teria outra função que devo olhar? É uma dica geral. Estressante. Estou querendo escrever que a partir de um corredor ele cria um sólido. Então, vamos lá. Sólido por corredor, eu não sei se é a melhor opção essa que você está usando. Deixa eu abrir o alinhamento para o perfil. Aqui no Toolkit, que aí seria interessante você dar uma olhada, eu tenho aqui o Corridor Extension. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem o Gets, Feature Lines, Overrated, Clear, Alignment Profile. Ele não cria aqui, talvez, o sólido. Seria bom ver Team Surface, Take Corridors, Subassembly Parameter, Visibility Checks, Collaboration, Land, Pipe Networks. Aqui também tem algumas coisas, ó, tá vendo? Pressure Pipes, Tunnel. Eu não sei se dentro aqui do Corridor teria uma opção de criar, né, esse elemento, esse sólido, tá? Teria que dar uma olhada aqui, tem várias opções, né? Então eu não sei se ele aqui geralmente é o get, né? Ou adiciona by name, ou dá uma procurada, né? Lá no fórum, depois a gente pode fazer isso daí também, mostrar para vocês. Yusuf, olá Pedro, você sabe se além do fórum do Dynamo tem mais alguma empresa que dá curso de Python direcionada à API do civil? Rapaz, complexo, hein? Eu acho que o único que tem aí, o Nathan, né? Ele tem um livro que ele divulgou aí, né? Sobre programação dentro do Civil 3D. Eu acho que é onde vocês vão conseguir mais informação aí sobre isso. O outro é o próprio Augusto, né? O Augusto Gonçalves da Autodesk. Deixa eu pegar aqui, Augusto Gonçalves. Autodesk, né? Ele tem Civil 3D API, acho que ele tem um blog antigo, né? Ele está mais focado agora em Forge, mas dentro desse blog ele tinha algumas coisas que falavam sobre o desenvolvimento, né? E o uso de API no Civil 3D. Deixa eu ver aqui se eu acho os posts.
Tem aqui. Então, vou mandar aqui no chat para todo mundo aí. Esse é um. E do Neyton, deixa eu ver se tem aqui, Neyton, Civil 3D, livro, programação, alguma coisa assim. Eu já mando para vocês também, para vocês darem uma olhada aqui. Tá aqui. Uma propaganda aí para o Neyton. Beleza? Ele tem esse livro aí, é o curso de programação para Civil 3D, que explora um pouquinho mais essa parte de API e tal, mas Python em si mesmo, daí tem o que eu até comentei com vocês, né, que é o USP Coursera Python, que é um curso gratuito, eu não sei se eu cheguei a... Acho que eu compartilhei com vocês, né? Mas eu vou compartilhar aqui novamente para vocês terem aí. Aí vai ter que fazer um match, né? Entre uma coisa que está aqui, uma coisa que está ali, outra coisa que está ali e desenvolver. Mas é muito, é uma coisa um pouquinho mais deep aí que vocês tá. Eu não conheço nenhum curso específico para isso, tá? Bom, a gente criou aqui os elementos, né? Então, aqui com o ponto de referência, ele acabou ficando no mesmo local, né? Por algum motivo, na criação das listas, deixa eu ver aqui se agora eu vou rodar. Aqui ele pede novamente, sério, um ponto de inserção. Agora ele fez certinho, tá vendo? Então, era alguma coisa que estava acontecendo ali mesmo. Quando eu criei a lista, ele perguntando do ponto mesmo, ele agora inseriu para mim aqui no ponto que o usuário forneceu. Novamente, isso aqui ele fica... eu tenho que... Como que eu posso dizer? Agora ele fica na memória dele, então eu teria que tirar isso, fechar e abrir de novo para ter a opção do ponto novamente, tá? Então, eu vou dar um undo aqui, e agora o que a gente vai fazer é fechar, né? Tava tudo certo, e eu vou... cadê o Dynamo? Eu vou fechar o Dynamo e vou abrir o Dynamo Player. Eu vou deletar isso daqui tudo, e a gente vai fazer esses dois na sequência aqui para vocês verem como que ficou, tá? Então, o Dynamo Player abriu, vou dar aqui o... Então, eu tenho o primeiro, que é o Polyline para alinhamento. Então, vamos criar aqui uma Polyline. Várias. Vou editar aqui, né? Os input parameters. Vou selecionar as polylines. Vou deixar aqui tudo normal. Vou botar aqui rua, só para causar. E vou dar o play. Ele criou aqui para mim os elementos dos alinhamentos. Segundo, que é o alinhamento para o perfil. Vou selecionar os alinhamentos. Eu prefiro essa opção aqui, ó, no Select Similar. Eu dou Select, nome do perfil, seleciono a superfície. Aqui o ponto de inserção, né? Nesse caso eu não vou precisar, porque eu estou usando o script, tá? Então eu vou dar só o play aqui. Quando eu dou o play, ele vai aqui, ó, selecione um ponto de inserção, e ele joga aqui para mim todos os perfis que foram criados, tá? Esse probleminha aqui do label set, que vou ter que ver se ele não cria por default, eu vou mudar alguma coisa. E assim ele cria aqui o meu perfil, tá? Bom,
Dá para continuar a partir daqui? Dá para continuar a partir daqui, né? Na verdade, o que a gente tem, né, e eu vou deixar aqui disponível para vocês, é a sequência, tá? Então, eu tenho, deixa eu pegar aqui para vocês. E vou jogar lá no que eu vou disponibilizar no final. Vou até dar o perfil de projeto, tá? Então, isso ele vai criar um perfil de projeto e depois ele cria os corredores, tá? O que eu preciso? Vamos ver se vai rodar isso daqui. Só criar esse perfil de projeto e selecionar os alinhamentos. Vamos ver se vai dar certo nessa sequência, tá? Eu não validei ainda, então isso é work in progress, pode dar errado aqui, mas é só para a gente ver se tá selecionado. Eu vou dar o play. Pronto. O que é basicamente, o que ele faz? Ele cria um perfil de projeto ligando o ponto inicial ao ponto final, tá? É coisa bem simples, assim, nada demais, tá? E agora a criação dos corredores. Bom, corredor é a superfície, é o terreno natural, eu deixei aqui para digitar, não para selecionar. Os alinhamentos, eu vou selecionar aqui novamente, select similar, select. O nome vai ser rua, nome da seção tipo. Eu não criei uma seção tipo aqui, então vou criar uma seção tipo aqui rapidamente, só para a gente testar. Vou pegar esse assembly básico, dar um continue. Ixi. O que deu aqui? Stock close button. Alguma coisa não tá dando certo aqui. Deixa eu pegar uma outra assembly aqui. Deixa eu ver essa assembly. Por algum motivo, não estou conseguindo criar os assemblies. Opa, talvez porque... Deixa eu voltar aqui para o início. Não, tá tudo certo. Que coisa estranha. Umas coisas que acontecem só porque eu estou fazendo ao vivo as coisas. Deixa eu fechar, salvar e abrir novamente para a gente ver o que está acontecendo aqui. Mas tem alguma coisa errada aqui com o meu computador, que está toda hora dando um problema aqui. Não sei o que é. Ok, vamos lá. Abrir aqui novamente. Ó, ele estava criou 1 milhão de assemblies aqui. Então, alguma coisa aqui que, na verdade, provavelmente eu deveria reiniciar o computador, né? Porque está dando muito erro, alguma coisa que está dando problema. Só que eu não vou fazer isso porque a gente está aqui no meio da live aqui, então a gente está ao vivo aqui, não dá. Vamos lá. Então, a última opção é Dynamo Player. Eu criei aqui esse assembly. Eu vou dar um nome aqui. Vou botar rua também, né? Então eu venho aqui, então eu tenho a criação dos corredores, que é o último item, né? Para ele criar
obviamente que ele tem que seguir essa sequência, tá? Então, eu vou selecionar os alinhamentos. O nome é a seção tipo e vamos dar um play. Então, ele criou aqui os corredores todos, né, desses elementos, obviamente que virou uma bagunça, provavelmente aqui, porque estão todos alguns itens, né, como esse daqui, né, que está passando de um lado para o outro, etc. E também as configurações da própria seção tipo que está aqui. Mas ele criou todos os corredores, ele criou todos os alinhamentos, eu consegui automatizar, né, aqui é porque ele está com os valores de corte e aterro, né, com um grade bem alto, né. Então, eu consegui automatizar esses elementos e a criação desses elementos. A partir daqui, né, eu vou trabalhar, por exemplo, tenho aqui a rua 1, né, posso deixar ela aqui no automático. Eu também abuso das coisas, mas ok. Vou editar aqui, né, só para vocês entenderem. Agora, o trabalho em si é o trabalho de projeto, né, onde eu vou desenvolver esses elementos para eu ter isso dentro do meu projeto funcionando e dentro das minhas configurações. Ok? Então, é basicamente essa a ideia, né, que eu queria mostrar aqui para vocês, do nosso desenvolvimento das nossas soluções aqui que compõem. Então, eu consegui automatizar toda essa sequência e depois agora, a partir de aqui, eu vou criando, vou fazendo o projeto em si. A parte burocrática de criando esses elementos, né, imagine de um por um, ou, por exemplo, se eu tivesse 50 alinhamentos ou até mais, né, isso foi resolvido com o Dynamo e o Dynamo Player. Novamente, esse perfil de projeto, criação de corredores, eu vou disponibilizar para vocês. Na verdade, já vou disponibilizar diretamente. Depois eu vou criar o link aqui para vocês e daí já deixo disponibilizado. Mas depois a gente pode ir passando ao longo também. Algumas pessoas que perderem, mandam um e-mail, a gente passa isso sem problema nenhum. Eu vou atualizando da mesma forma que o outro link do Subassembly Composer, né, que eu vou atualizando com alguns materiais, aqui também eu vou atualizando para vocês, tá? Então, basicamente, o que eu estou compartilhando aqui com vocês? Eu vou mostrar aqui. Tem esses exemplos, né, os 4, que vocês podem editar, fazer o que quiser, e aqui outros exemplos. Então, eu vou fazer aqui, tenho a parte de sinalização, não sei se vai dar tempo, mas eu vou fazer agora a parte de criar um relatório de coordenadas dos nossos do alinhamento, tá? Então, a gente vai fazer isso agora, criar um Excel a partir do Dynamo, uma retirada de informação, só para vocês entenderem a temática como um todo, tá ok? Deixa eu colocar aqui no nosso chat. Depois eu vou colocando mais coisas, inserindo mais itens, tá? E esses Dynamos todos aqui também, eles estarão disponíveis no Culture Kit Brasil, que vai ser lançado junto com a versão 2022. Então, eu vou abrir o outro arquivo, agora esse daqui, tá? Onde a gente vai criar essa outra opção, que eu tenho basicamente aqui um corredor, né, com uma quantidade de um alinhamento, e eu vou, para começar, só para vocês entenderem como funciona, eu vou criar um arquivo no Excel que tire as coordenadas, por exemplo, das estacas, tá? Então, vamos lá fazer isso, porque a gente tem pouco tempo para fazer isso. Então, antes eu vou tomar uma água. Então, vamos lá. Para isso, eu vou abrir aqui novamente o Dynamo.
Esse script já está lá, né? Tá no esse link que eu compartilhei com vocês. Mas a gente vai executar ele aqui também. Deixa eu pegar aqui, só um momento. Então, vamos lá. Vou criar um novo. Não. E dentro aqui, aquela tela sem nada, a gente vai começar a criar os elementos. Bom, primeira coisa é selecionar o próprio alinhamento, fazer aquele entendimento todo. Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui eu não vou usar, nesse específico, eu não vou usar nada aqui do Civil 3D Toolkit. Essa criação vai se dar pelos próprios elementos que eu tenho aqui. Então, a primeira coisa, eu vou selecionar um alinhamento, então vai ser Civil 3D, Selection, vou deixar aqui no Documents by Selection, no AutoCAD, um Select Object, né, que no caso vai ser o próprio alinhamento, é um só, né, então para criar um relatório de um por vez, depois pode ser criado de vários. Então vou botar aqui, selecione o alinhamento. Ok. Vou deixar aqui, ele está no automático, vou deixar no manual, tá? Eu vou salvar ele já, tá? Para criar, então vou deixar aqui no Dynamo e vou criar ele, relatório alinhamento, tá? Esse aqui ele não está deixando eu selecionar nenhum elemento, então provavelmente tem algum erro. Eu vou fechar aqui novamente, vou abrir o Dynamo nesse exemplo, que é o que eu quero trabalhar. E vou abrir o relatório. Então, agora ele está permitindo eu selecionar e eu vou selecionar o alinhamento principal. No caso, ele não selecionou o alinhamento, que ele está aqui com... Agora sim eu vou selecionar o alinhamento. Ok? Bom, agora eu tenho que saber o nome desse alinhamento, então eu vou aqui no Civil 3D, Civil Object Name, né? Então, Civil Object Name. Eu vou agora selecionar o próprio alinhamento pelo nome. Então, a opção que ele tem aqui, ó, no Alignment, né, Select Alignment by Name. De qual, né? Ele precisa colocar o documento, então eu vou deixar como document. Tem a opção de current, né, que é o documento existente, é esse daqui, né, é o documento onde eu estou trabalhando, e o primeiro elemento agora é retirar as estacas desse alinhamento. Então, eu tenho aqui no Civil 3D, Civil Object, Alignment, eu tenho aqui Stations, né? Então, eu tenho todas as estacas do meu alinhamento. Qual alinhamento? Esse daqui. Qual é o intervalo que eu vou colocar? Então, eu vou botar aqui number. Vai ser de 20 em 20 metros, tá? Esse vai ser o intervalo do alinhamento. Eu posso tirar até mais, mas esse é o que eu vou colocar aqui. Vai incluir elementos da geometria? Então, vamos começar a criar aqui. Isso daqui vai ser um input, então o usuário pode determinar isso daqui. Então, eu vou colocar aqui intervalo, estacas,
E aqui se ele vai incluir ou não os pontos notáveis. Então, isso daqui é uma função booleana, tá? De sim ou não. Então, boolean, de true ou false. E eu vou colocar aqui, inclui pontos notáveis. Eu vou dar o A e vou colocar aqui, beleza? Tá certo. Então, basicamente aqui ele vai fazer isso para mim. Se eu der o run agora aqui, ó, vocês já vão começar a notar algumas coisas. Primeiro que ele tirou aqui todo o estaqueamento, 0, 20, e não botou os pontos notáveis, porque eu deixei em false, mas se eu botar em true e der o run novamente, ele tem aqui todos os pontos notáveis que estão aparecendo. Então, eu já sei todas as stacks. Então, basicamente, aqui eu vou concluir que aqui eu vou criar um grupo, estacas, alinhamento. Ok? Próximo passo que eu vou fazer, agora é a parte mais fácil da coisa, é o alinhamento, tirar as coordenadas, né, desse elemento. Bom, primeiro eu tenho que criar um sistema, né? Então eu tenho no próprio alignment lá do Civil 3D, Civil Objects, Alignment, eu tenho aqui, ó, esse Coordinate System by Station Offset. Basicamente eu vou pegar o alinhamento que eu tenho, né? Qual é esse alinhamento que vem do nome, qual é o nome do alinhamento, então é esse daqui. As estacas, que são essa daqui, e o offset. Ele deixa aqui, ó, por default, ele deixa 0, mas eu posso deixar também para o usuário entrar com essa informação. Então, eu vou deixar aqui, ó, que ele vai entrar com a informação do offset. Offset a partir do eixo. Ok? Vou deixar 0 aqui também. Então, ele criou o sistema de coordenadas, tá? Se a gente der o run aqui novamente, ele vai dar um erro, porque o que é esse erro aqui? Basicamente, ele acontece, ele até processou, tá? Tá aqui, tá processado, né? X, Y e Z, tá todas as coordenadas aqui bonitinho, mas aqui no settings, aqui, deixa eu ver, render precision, number format, deixa eu ver aqui onde que ele fala aqui, que é o geometry settings, é o geometry, aqui, ó, scaling. Então eu tô com median, eu vou deixar em extra large, e daí quando eu der o run não vai dar mais esse erro, porque ele está trabalhando num mundo grande, né? É o caso do mundo da infraestrutura, geralmente ele dá esse erro, vocês mudam, ele não dá mais esse erro, tá? Então ele tem todos os pontos aqui. Bom, legal, já tenho estaca e já tenho agora as coordenadas. O que eu quero dessas coordenadas? Eu só quero o ponto X. Opa. Eu vou querer o ponto X e Y só, por enquanto, tá? Então, ponto X e o Y no meu projeto. Vou dar o run novamente. Vai dar um erro aqui. Por quê? Porque ele está no sistema do próprio Civil 3D. Eu tenho que trazer agora para o sistema do Dynamo. Isso confunde um pouco, mas basicamente eu tenho que pegar, ele tem um comando que faz isso, que é o coordinate by orange. System. Opa. Aqui, ó, esse orange, tá? Então, eu tenho que colocar ele aqui no meio antes. E daí, sim, ele vira um ponto e com o X e com o Y.
Vou dar o run e agora deu OK. Então eu tenho Y e X aqui bonitinho, tá? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou primeiro salvar isso para um Excel. Então, eu já tenho a stack, eu tenho o X, eu tenho o Y, eu posso ir aqui trazendo mais informações, eu posso pegar coisa por exemplo, do perfil e descobrir o Z também, de cada uma das stacks. Depois a gente pode ir colocando mais informações, eu posso colocar dados do alinhamento, e assim usando a própria extensão do Civil 3D, e eu vou criando esse relatório, né? Tirando essas informações, eu posso tirar informações do corredor. Aqui é só para vocês terem uma ideia da formatação de como que isso pode acontecer para ser jogado dentro de um arquivo do Excel. Então, eu posso botar essa informação exportando para o Excel, vou aqui, Data, Export, daí tem um CSV ou um Excel. Então, eu vou aqui para o Excel. Então, primeiro, ele quer um local, onde eu vou salvar essa informação, tá? Então, eu vou criar um file path. Qual que é? É um próprio elemento de file path. Então, ele tem isso aqui, tem um file path, que é o caminho do meu arquivo. Ele está aqui, ó. Eu posso dar, e daí eu dou o browse, e eu vou aqui no Dynamo mesmo, ó, onde a gente está criando esse elemento, e vou dar o open. Vamos ver se ele... funciona. Tá, tem que ser o nome do arquivo, isso é uma outra coisa. Aonde está esse arquivo, né? Eu não criei nenhum arquivo do Excel, e ele não cria esse arquivo. Na verdade, ele joga as informações para dentro desse arquivo. Então, eu vou criar um arquivo totalmente novo, sem nada, tá? Eu vou dar um salvar como. Eu vou botar aqui alinhamento. Eu vou dar o salvar. E vou fechar, tá? Então, eu vou pegar o alinhamento relatório, agora sim, ele é aqui. Isso pode ser um input, então, o usuário seleciona um arquivo, tá? Então, eu vou deixar isso como para o usuário também. Então, eu vou trazer para cá. Sheet name, né? Então, aonde ele vai colocar isso dentro lá daquele meu Excel. Então, eu vou abrir novamente o Excel, aquele arquivo especificamente. Então, eu tenho aqui o planilha 1. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. É uma string, é o que ele espera aqui, né? Uma string, né? É o elemento aqui que está aqui embaixo, uma string. Então, ele chama planilha 1. Qual é a linha que ele vai começar a escrever esses meus dados, né? E aqui é bem interessante, porque diferente de criar e usar um arquivo, eu posso criar aqui um cabeçalho, uma série de coisas que ele não vai substituir. Então, eu posso deixar aqui, por exemplo, relatório, Tech Tracks. Vou selecionar isso tudo aqui, vou dar abusar das meus conhecimentos aqui. Deixa eu... coisa feia. Ok. Então, eu posso falar, qual linha? Vou começar na linha 3, então, aqui. Ó. Tá, daí eu posso botar aqui, né? Estaca, norte, este. Para começar. Estaca, norte, este. Também. Nossa, coisa feia. Vamos ver que é bem legal isso daqui. Tá? Posso fazer o relatório do jeito que eu quero, abusando das coisas do Excel. Beleza? Então, já está no salvamento automático. Então, eu vou começar na linha 4. Então, vou começar a Start Row.
ele espera o quê? Um número inteiro. Então, inter. Ele tem um slider. Não, vamos aqui botar um number mesmo. E eu vou botar 4. Novamente, pode ser o usuário, pode entrar. Nesse caso, né, vocês já sabem disso daí. E qual que é a coluna que ele vai começar? Ele vai começar aqui na coluna 1. Na verdade, ele entende assim, tá? A coluna aqui é a coluna 1 e a linha 1, não é A, B, C, D, tá? Então, a coluna vai ser a 1. E aqui, data, né? Qual que é a informação? Da onde que está vindo essa informação? E aqui que a gente vai ter que criar essa informação do jeito que ela vai ser colocada lá, tá? Então, para isso, nós vamos criar basicamente uma lista que contenha as estacas e o ponto X, o norte e o oeste, tá? Então, Y e X. Então, como que eu vou fazer isso? Vou criar uma lista, né? A gente usa muito o list create aqui. Com 3 elementos, estaca, Y e X, tá? Norte e Oeste. Então, vamos lá. Aonde está a informação de estaca? Está aqui. Então, vou jogar aqui. Aonde está a informação de norte? Peguei os dois pontos X aqui. Então, aqui não é point X, é point Y. Então, tem aqui esse item e esse item aqui. Tá? Daí ele vai criar, vou botar aqui no data. Overwrite, né? Sobrepor a informação. Vou deixar em false, tá? A princípio, depois a gente dá uma olhada. Tá ok? Se isso faz sentido também dessa maneira. E daí eu vou dar o run. Ele completou. Eu vou dar uma olhada aqui como que ficou. Então, ficou dessa maneira. Né? Ele começou no quarto, aqui. Então, ele contou 1, 2, 3, 4, e na coluna 11. Novamente, então, o que eu tenho que considerar? Que aqui é 0 e aqui é 3, porque o Dynamo conta o 0, 1, 2, 3. E na minha cabeça eu estou colocando como o Excel, mas eu tenho que entender que nem o Dynamo. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, e aqui é 0. Então eu tinha que colocar no 0. E vocês estão vendo que ele colocou tudo numa linha, não botou em coluna, bonitinho, como eu tinha pensado. Então eu vou deletar essa informação aqui e por duas outras coisas. Primeiro, que aqui é 3, aqui é 0, e aqui eu vou transpose, eu vou jogar essa minha planilha, né, esse elemento. Na verdade, ele é aqui do list. Eu vou modify organize. Acho que é organize. Transpose. Então, o que é o transpose? Eu troco as linhas por colunas, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele está lista 1, lista 2, quando eu fizer aqui, ó, o transpose, e daí eu jogar para cá, e quando eu der run, ele ele junta os elementos, e então agora a gente vai dar uma olhada lá no Excel como que isso ficou. Ficou bonitinho, 0, os elementos de notação, etc. Tá? Então, norte e oeste. Então, eu estou levando essas informações do meu projeto para lá. E se eu mudar alguma coisa daqui, né? Então, por exemplo, se eu alterar aqui o intervalo das estacas para 10, ele não vai sobrepor os elementos aqui. Tá? Basicamente, ele vai, porque eu estou jogando os elementos em cima, né? Mas se eu trazer a opção de Boolean,
né, para cá também. Eu vou aqui, sobrepor dados, sobrepor dados. Vou deixar como true, tá? E vou dar o run. Quando eu olhar aqui, ó, ele sobrepõe não só, esse daí ficou ruim, porque ele sobrepõe todos os elementos, tá? Então é melhor não pôr, e eu acho que eu não vou conseguir dar o Ctrl Z aqui, e ele salvou automaticamente. Eu perdi o meu cabeçalho todo aqui, porque eu não fiz esse elemento. Mas vocês entenderam como que é a informação aqui que é gerada. Então, é melhor deixar como falso, ou não, você pode formatar isso, tem uns comandos para formatar isso. Bom, uma coisa que vocês devem ter notado, essa anotação aqui, né, ter notado a anotação, não é o que a gente costuma utilizar, né, aqui não é dessa maneira, a gente utiliza as estacas 1 mais 00, 2 mais 0, etc. e tal, né? Então, como que eu vou fazer isso? Na verdade, eu criei, né, essa notação específica, tá? Ela é possível fazer, eu vou até mostrar aqui para vocês, que é basicamente isso daqui, ó, distâncias para anotação de estaca, da estaca padrão Brasil. Então, ele basicamente faz uma série de contas, tá? Para chegar na anotação que a gente possui, tá? E aqui o interessante, eu vou criar, né, vou salvar isso daqui, né, e vou abrir e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso ajuda muito no que a gente está fazendo, tá? Então, vou abrir aqui diretamente, esse que já criou, vou salvar. Ele está lá nos exemplos, tá? Esse relatório alinhamento. Aqui, a coordenadas alinhamento. Tá? Então, ele já tem aqui, ó. Então, basta eu dar um Ctrl+C. Eu vou abrir o que a gente está fazendo agora. E vou dar um Ctrl+V aqui. Então, ele trouxe para mim toda essa anotação. Vou deixar numa outra cor aqui. E o que eu tenho os elementos, e a única coisa que eu tenho que fazer é trazer aonde que estão esses, que é o X aqui, né? Então, o X aqui, ele são as minhas estacas. Então, é a única coisa que eu tenho que trazer para cá. E aqui no final ele vai gerar essa lista, né? Com todos os elementos. Então, quando eu criar a lista aqui, ó, eu vou criar a lista com essas estacas, com essa notação. Então, quando eu vier aqui, ó, e der o run, ele vai apresentar aqui, ó. Tá vendo? Tem um errinho aqui, que é a quantidade de casas decimais, eu posso definir isso daqui, mas ele já fez certinho, conforme a anotação que a gente faz, que a gente utiliza aqui no Brasil, tá? Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui é que eu posso ter tanto uma anotação quanto a outra e deixar o usuário escolher isso, tá? Então, eu vou trazer para cá. Uma coisa que a gente pode fazer. Posso criar um if. O que é e a gente não tinha explorado essa opção ainda, mas eu vou explorar com vocês, para vocês entenderem como que é interessante. O if, né? Eu criei aqui um if. Eu posso fazer um teste. Qual que é esse teste? Por exemplo, um teste booleano ou qualquer outro. Nesse caso eu vou deixar o usuário escolher qual anotação que ele quer. Então, eu vou botar aqui, ó, notação BR, né, notação do Brasil. Bom, se ele botar sim, o que vai acontecer? Né? Tá, esse é o teste, desculpa.
Esse é o teste. Se for sim, se for o sim, vai ser essa daqui. E se não for, vai ser este daqui. E o resultado daquele vai compor o meu Excel, tá? E isso vai ser, né, eu deixei aqui para o usuário decidir. Então, olha que coisa interessante. Eu vou deixar aqui false e vou dar o run. Então, ele criou aqui com a anotação padrão americano que vem no Civil 3D mesmo. Se eu botar o true e der o run, ele faz a anotação padrão Brasil. A questão da quantidade de pontos, né, ali de zeros, né? Como que a gente pode resolver isso? Vamos ver aonde exatamente ele traz essa quantidade. Aqui, ó. Então, ele tem esse elemento, o zero das listas. Ah, ele criou várias listas. Deixa eu ver, ele repete o mais. Aqui ele só conta. Aqui, ó. É aqui que ele faz essa quantidade de zeros do meu elemento. Então, eu vou diminuir essa quantidade de zero, e essa quantidade de zero vem exatamente desse string for object, né? E daí ele gera o tamanho esse objeto aqui, que, com zero, né? Ele acaba gerando um string grande aqui com todos esses elementos. Então, como ela é uma string, eu posso trabalhar com strings aqui, ó, modify, eu posso... Bom, primeiro, esse daqui é esse objeto, né? Primeiro eu posso transformar ele num número, né? Então, deixa eu pegar aqui, number. Deixa eu ver se eu consigo fazer unidade. Não, esse é unidades. Vou dar um round number. Deixa eu ver aqui se ele já faz dessa maneira aqui direto, tá? E o número de dígitos, eu vou pegar um number. Tá 3. Deixa eu ver se ele roda aqui, se ele faz o que eu quero. Pegar um número. Ah, ele já jogou 3. Vamos ver se dessa maneira, quando eu jogar aqui, ele vai... Não, tá vendo? Ó, mesmo assim ele jogou. Mas é importante porque ele faz o round, né? A matemática correta para três dígitos. O que eu vou fazer aqui é, usando o string, né, e ele ter jogado, modify, eu vou remover, deixa eu ver se é o remover, start, é isso mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, o string, né? O problema é que está ficando tudo junto aqui. Deixa eu trazer um pouquinho. A gente fazer bonitinho. Então, e ele vai depois aqui, tá? Então, vou pôr string, start index é um inteiro, então ele vai começar talvez no item 1, então vou criar um outro number. Deixa eu tirar esses. Vou criar um number aqui, ó. 1 e contar, acho que 4. Deixa eu ver se é isso mesmo que ele vai... Quase. Ele tirou... Coisa estranha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o último aqui. Com o último daqui.
ao start, e daí ele contou não, que coisa estranha. Ele gerou aqui. Agora foi o 8. Ele está indo de trás. Não, deixa eu. Vamos ver aqui. 16. Deixa eu ver start. Não funcionou dessa maneira, não. Ele remove os 4 primeiro, não era isso que eu queria que ele removesse os 4 últimos. Vamos ver se tem alguma opção aqui. Então, esse pad. Entender esse pad right. Tá, vamos entender esse outro aqui, então. Então, vamos lá. String, novo tamanho. Pad charts, vamos ver isso aqui. Ok, não gerou nada. Vou deixar esse aqui sem nada. Não ficou, não deu em nada que eu queria aqui. Ficou exatamente igual ao que eu estava fazendo. Então, não é esse. Deixa eu botar 0 só para testar. Não fez nada do que eu queria. No remove. Não, também. O meu elemento aqui, ele acabou gerando. Deixa eu tentar ver um negócio aqui. Era para ser isso, mas estranho ele remover logo. Tá, acho que eu já sei o que é. É 1, 2, 3. O problema é que na verdade ele vai ter 5, 6 e o número 4. Não é bem isso daqui. Que coisa. Tem que procurar aqui exatamente qual é o... Era para ser esse. Esse. Left align the cart and the give string to padding. Não, isso daqui é o... Não tem nada a ver. Era para ser o remove, mas não está dando certo aqui. Eu lembro de ter feito isso daqui e ter funcionado num outro elemento. Talvez aqui, por ele estar jogando, ele está criando esses elementos todos diretamente. Bom, talvez em lista, como isso daqui é uma lista, né? Eu posso dropar alguns itens, algum elemento assim. Mas eu vou deixar dessa maneira só para vocês entenderem, depois a gente pode procurar, e nosso tempo também está acabando aqui. Então é isso, ele cria aqui, né, os elementos a partir dos dados que estão sendo gerados aqui dentro do próprio Dynamo, do Civil para um Excel e vice-versa, tá? O que eu vou deixar para vocês lá nesses exemplos, tem tanto da sinalização, tá? Que vai utilizar, vocês estão vendo aqui um arquivo, né? Mas tem outros arquivos aqui, tá? Esse da sinalização tem um CSV, que vai ser utilizado como referência,
e alguns blocos que podem ser utilizados como referência. A gente pode fazer um vídeo só desse daí do sinalização. Mas aqui o do bloco alinhamento, só para vocês terem uma ideia, a gente faz, né, já é um script um pouquinho maior, né? Eu faço o contrário, eu importo dados do Excel, no caso, coordenadas é alinhamento, então ele pega as coordenadas de um alinhamento, no caso, pode ser o mesmo que eu acabei de gerar, e a partir desse elemento ele cria um bloco, né, no caso aqui, um bloco com nome poste duplo, e ele vai jogando ao longo do meu próprio alinhamento e cria as coordenadas a partir desse alinhamento e cria o próprio bloco dentro do elemento. Ele cria um layer, ele cria uma série de coisas e gera esse bloco. Vamos ver se vai funcionar nesse caso. Vou dar um browser aqui. Já está aberto aqui. Deixa eu fechar. Tá, foi. Então, ele abre, ele faz os elementos, ele tira as informações que eu preciso, estacas, ponto norte, ponto oeste, ele cria o points para coordinate, eu vou até gerar. Ok. Ele acabou gerando aqui os itens e os pontos aqui. Então, tem alguns pontos que zero, né? Provavelmente tem alguma coisa que está quebrada. Deixa eu ver, esse é um arquivo, acho que é um arquivo diferente. Deixa eu ver. Estranho, entra new. Estranho, esse arquivo está em uso. Eu já fechei. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, nesse mesmo arquivo, só para eu utilizar aqui. Vou dar o run. Então, ele pega todas essas informações, ele acabou gerando. Aqui está um pouquinho diferente, porque ele não é o sheet 1, né? É planilha 1. Vai ser por isso que ele... Ó, planilha 1. Esse como é um code block. Ok. Daí ele gerou aqui, ó, todos os pontos, né? Ele fez ao contrário, ele pegou aquelas informações e gerou. E aqui ele gerou, ó, tem vários blocos, né, no meu elemento, nesse meu arquivo, e dentro desses blocos aqui, na verdade, não vai... Um block name tem esse tpost, talvez ele não tenha o post duplo. Tem. Então, ele jogou aqui e deve ter criado aqui os posts no meu projeto. Então, o que ele fez aqui, né? Basicamente, só para vocês entenderem, ele leu aquele arquivo que eu acabei de gerar, ele associou a um projeto, né? O post duplo, e ele jogou esse elemento no post duplo ao longo do meu alinhamento aqui em todo o meu projeto. Então, com aquelas informações. Isso é só uma maneira, né, para vocês entenderem que dá para ir e voltar. E esse exemplo ele está aí para vocês utilizarem e para saber. Então, deixa eu vir aqui nas perguntas, né? Só para a gente responder as últimas perguntas para a gente ir. O Clênio, alô, Pedro, boa tarde. Seria possível executar essas atividades de extração de informações para disciplinas de elétrica e instrumentação, mais com relação à lista de materiais? Sim, dá para fazer, na verdade, eu consigo extrair qualquer coisa, né? Dentro do Civil 3D ou do próprio do Revit, né? Então, se vocês olharem aqui, qualquer coisa que eu tenha de extração de informação que eu consigo tirar, eu consigo jogar no Excel. Então, por exemplo, no Civil 3D aqui, eu tenho várias informações aqui que eu tiro. Então, tipos de alinhamento, get slope at station, get offset alignments, get station equations, que é exatamente isso, qual é o tipo da
né? Offset Target Curve. Então, vários desses elementos que eu tiro da informação do alinhamento, eu posso jogar depois para o próprio Excel ou vice-versa, trazer essas informações e imputá-las dentro do Civil 3D nos alinhamentos, etc. Então, tem, principalmente aqui no Extension, né, no Civil 3D Toolkit, ele traz muito mais informações e muito mais dados que representam e que dão essa qualidade para o projeto. Tá certo? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver. Agradeço pela explicação. Poderia formar material para isso? Tá. Eu vou... Na primeira aula, eu mostrei vários elementos, né, vários links, eu não estou aqui com eles, tá? Se vocês derem uma olhada logo no começo da primeira aula, tem uma série de links que mostram, né, que podem ajudar vocês nesse sentido. Eu posso fazer aqui uma lista desses links e depois passar por e-mail para vocês, né? A Marina me ajuda com isso, mas tanto na primeira do Dynamo quanto na primeira do SubSM Composer, eu passei vários links aí para isso, para, né, explorar e ter alguns exemplos de algumas pessoas que estão utilizando, principalmente no fórum, daria para vocês terem bastante exemplos disso do que está sendo utilizado. Tá certo? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Novamente, vamos lançar aí nas próximas semanas, vamos lançando aos poucos mais conteúdo extra, mais informação extra que vocês podem adquirir, utilizar no dia a dia de vocês. E muito obrigado, tá? Espero que tenha sido válido aí para vocês no dia a dia, no início, né, de começar a entender o SubSM Composer, começar a entender o Dynamo, começar a entender todos os elementos que fazem parte da automação de projetos de infraestrutura. Muito obrigado e fiquem aí atentos para os próximos Tech Tracks que teremos no futuro. Até mais, grande abraço.